Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 5. Irmãos, nesta manhã nós fomos exortados numa palavra pastoral com relação a não negligenciarmos este lugar, esta igreja, a nos esforçarmos para chegarmos no horário, para sermos assíduos na igreja, porque aqui, irmãos, é esse oásis espiritual que nós podemos perceber nesse momento. A Bíblia Sagrada diz que Cristo, Ele caminha na congregação. Ele está presente entre nós. Ele canta louvores a Deus através da nossa boca. Até nas orações, irmãos, porque não sabemos orar como convém, o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda com gemidos. E é aqui, irmãos, que nós ouvimos a palavra de Deus, somos alimentados e nós oferecemos aquilo que o próprio Deus nos dá. Não podemos aqui hoje oferecer o que é nosso, mas oferecemos aquilo que Deus deu de maior preciosidade, que foi o seu Filho Jesus. E é isso que nós fazemos aqui. Nós prestamos o culto a Deus em nome de Cristo Jesus. E aqui nós temos a proclamação da palavra de Deus. É a voz de Deus que nós vamos ouvi-la. E aqui, irmãos, Ele haverá de falar ao nosso coração de tal forma que nós receberemos dele esse recado de como nós devemos viver, como nós devemos caminhar neste mundo. Nesta noite, irmãos, Ele haverá de nos purificar, haverá de nos lavar, porque a palavra de Deus, ela faz isso, ela nos lava, ela nos purifica. Nós estamos aqui nessa noite, irmãos, diante de realidades espirituais, e por causa da nossa pequenez, por causa da nossa fraqueza, nós nem sabemos completamente tudo que está envolvido aqui nesse momento, nesse mistério. Mas não há lugar mais precioso para nós estarmos do que aqui, neste ajuntamento solene, nesse culto de adoração ao nosso Deus. E o texto que está diante de nós, irmãos, no capítulo 5, do profeta Isaías, é um cântico. É um cântico, mas é um cântico triste. É um cântico fúnebre. É um réquiem. As pessoas da Trindade estão envolvidas nesse cântico. É Deus Pai cantando para o Deus Filho a respeito de algo que é certo, aquilo que Ele faz no meio do seu povo. E compara o seu povo como uma vinha plantada num outeiro fertilíssimo. E esta vinha, irmãos, esta vinha deleitosa dos olhos de Deus, que deveria dar bons frutos, que deveria dar boas uvas, ela deu uvas amargas, que não serviu sequer para vinagre. Ouçam aí o texto, vou ler de 1 a 7.
Agora cantarei ao meu amado, cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torna-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. E eis aí clamor. É um canto triste, é um canto fúnebre, falando da obra do Senhor na plantação dessa vinha, que é a casa de Israel. É a casa de Israel, os moradores de Jerusalém, que na verdade, irmãos, aqui nós estamos falando da igreja do Antigo Testamento. Uma nação que é a igreja de Deus na antiga dispensação, no Antigo Testamento. E esta igreja, irmãos, que é uma nação, na verdade, se comporta aqui de maneira oposta à vontade de Deus. Ela se comporta de maneira totalmente contra a vontade de Deus. Do versículo 8 em diante, irmãos, nós encontramos aí os ais, as maldições. Todas as vezes aqui, irmãos, que aparece um grito, um ai, é uma maldição diferente. Veja no versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. É aqui, irmãos, em outras palavras, o pecado do materialismo desenfreado. É juntar 51 milhões, né, como fez aquele ex-ministro, né, está preso no momento, e aí nós ficamos pensando, irmãos, como é que esse tolo vai gastar tanto dinheiro na vida? Onde vai arranjar tempo para gastar tanto dinheiro na vida? Pessoas que se imaginam, né, imaginam que quanto mais tem, mais terão gozo na vida. Os versículos de 11 a 12 é outra maldição. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas, e vinho há nos seus banquetes.
porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e ele segue essa outra maldição. Prazeres desenfreados. Prazeres desenfreados. Aqui, irmãos, nós estamos vendo a tentativa de colocar no lugar de Deus alguma coisa que porventura venha preencher o coração. Aqui reflete muito bem, por exemplo, a vida de Salomão. Salomão, irmãos, ele colocou uma série de coisas na tentativa de que essas coisas pudessem dar sentido à sua existência. Mas no final da vida, ele diz: vaidade das vaidades, futilidades das futilidades, vazios dos vazios, tudo é vaidade. Salomão, irmãos, colocou, por exemplo, o senso do belo, né, as riquezas. E Salomão, irmãos, era um dos homens mais charmosos do tempo. A rainha de Sabá ficou apaixonada por ele, pela beleza, pela forma como ele se portava. E no final da sua vida, ele disse: tudo é como correr atrás do vento. Salomão, irmãos, tentou colocar na sua vida prazeres sexuais. Tinha ele 700 mulheres, 300 concubinas. Era um atleta sexual. No final da vida, ele disse assim: entre todas as mulheres, nenhuma. Por que será, irmãos? Porque Salomão, na verdade, ele tentou tirar das mulheres o prazer meramente físico, o calor do corpo. Salomão tentou colocar na sua mente, por exemplo, o prazer intelectual, diplomas, mestrados, doutorados. Era um homem extremamente estudioso, pesquisou sobre a botânica, sobre as estrelas do céu. E aí, ele escreve no livro de Eclesiastes, e ele diz no final: o muito estudar é canseiro e enfado da carne. Coloque absolutamente tudo na vida no lugar de Deus e você chegará à mesma conclusão. O versículo 18, irmãos, é outro ai. Ai dos que puxam para si iniquidade com cordas de justiça e o pecado como tirantes de carro. Com tirantes de carro. Em outras palavras, irmãos, são aquelas pessoas que pecam, que vivem uma vida podre, inútil, e se vangloriam disso. Elas se vangloriam disso. Fazem questão de debochar de Deus. No domingo passado ocorreu em São Paulo uma das maiores manifestações de iniquidade, onde os valores eles são jogados no lixo ao céu aberto. Cerca de 10 anos atrás, a primeira passeata gay que aconteceu em São Paulo não tinha mais do que 100 pessoas. Hoje é considerada a maior do mundo, com cerca de 2 milhões de
cobrindo as suas genitálias com a cruz. O versículo seguinte, meus irmãos, é para que nós tenhamos medo. É para nos deixar apavorados. Veja o que diz. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Em outras palavras, irmãos, estão dizendo assim: ó Deus, não estás contente? Desce e ponha a mão sobre nós. Estão desafiando Deus. Estão aqui desafiando a Deus, um desafio blasfemo, ou blasfemo. Vivem aqui, na verdade, irmãos, vivendo de forma afrontosa a Deus. Não possuem o temor de Deus no coração e ainda afrontam Deus de Jacó, o Deus de Israel. É exatamente aquilo que Paulo retrata na sua carta a Timóteo, quando ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Será que é possível nós observarmos isso hoje, irmãos? Será que não podemos ver aqui esse texto tão atual para nós nos dias de hoje? Veja no versículo 20, outro pecado, outra maldição. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Em outras palavras aqui, irmãos, uma total inversão de valores. Nós estamos vivendo dias difíceis. O frenesi dos tempos atuais chama-se fake news. Mentiras. E, irmãos, o Deus desse século, pai da mentira, interferindo maciçamente na política, na economia, na vida do dia a dia das pessoas. Versículo 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Em outras palavras, é o professor lá na sua universidade que afirma que Deus não existe, que Deus é uma utopia, que nós somos produtos do acaso. Eles dão risada quando nós dizemos que somos filhos de Adão e Eva. Eles afirmam que você é um filho de uma ameba, que seu pai é um macaco. E quando você diz, eu creio no livro de Gênesis, eu creio na criação de todas as coisas feitas pelo Criador, você se torna alvo de chacota.
Versículo 22 fala a respeito dos juízes. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebidas fortes, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Em outras palavras, irmãos, nós morremos de medo de cair nas mãos de juízes que são subornados, são comprados. E a todo instante, irmãos, nós vemos os poderes, tanto executivo, legislativo, judiciário, são alvo a todo instante de notícias no Jornal Nacional. A todo instante nós vemos destaques, não na economia, não na coluna social, mas na página policial. Aliás, todo esse capítulo, essas maldições, esses ais, nos é familiar, como se nós estivéssemos vendo a todo instante no Jornal Nacional. E essa é a situação que a Bíblia nos apresenta. Veja o versículo 30. Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. E é nesse contexto, irmãos, é nesse contexto de depravação total, onde o caos parece comandar a vida, nós somos chamados a esse ajuntamento solene para relembrar quem é o Senhor. Nós somos chamados para nós relembrarmos quem é o nosso Deus. Somos trazidos aqui, irmãos, para descortinarmos espiritualmente os prazeres, os saberes, os mistérios mais nobres e preciosos dessa terra. Aqui, irmãos, está sendo descortinada essa realidade espiritual riquíssima, preciosa. Essas realidades que não serão encontradas na rua. Essas realidades que não serão encontradas na Câmara dos Vereadores, nem na prefeitura. Essas realidades que nós não vamos encontrar no fórum, nem no suntuoso Palácio dos Bandeirantes. Você não vai perceber essa realidade em lugar nenhum desses. E é por isso que nós somos chamados, irmãos, para o templo, para esse lugar onde os santos se reúnem, onde são descortinadas, onde nós alcançamos essa dimensão espiritual de nós deslumbrarmos a Deus. Veja que esse capítulo entra no capítulo 6, onde eu estava lendo, eu estava estudando sobre esse texto e o autor, um dos comentaristas, ele diz assim, parece que surge de repente esse capítulo 6 do chamado de Isaías, como se ele não fazendo muito parte aqui, como se fosse inserido alguma coisa, ele argumenta mais ou menos dessa maneira. Mas nada mais apropriado, irmãos, que diante desse caos, desse estado de caos que nós deslumbramos, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, nós agora vemos o chamado de Isaías, nesse capítulo 6, tão conhecido da igreja, quando ele diz, na morte do rei Uzias, ele viu de tal maneira a Deus, nessa percepção espiritual, assentado no mais alto e sublime trono.
Meus irmãos, quando nós olhamos para esse país, para a história recente do nosso país, nós imaginamos que Deus tenha sido destronado, que esses afrontosos puxaram Deus do trono. Imaginamos que Deus está encurralado, temos a impressão que Deus está inativo, que Deus não pode mais, que é uma situação sem controle. Nós passamos há pouco tempo de uma crise brasileira tão terrível. Eu, quando saí daqui da igreja no domingo, onde estava havendo a greve dos caminhoneiros, eu vi um estado parecendo guerra, irmãos. Uma fila quilométrica de carros aqui na Parada Pinto. Uma fila de homens se acochando com coisas para colocar gasolina. Uma briga tremenda para conseguir um pouco de gasolina. E dá-se a impressão, irmãos, que Deus foi destronado, que não pode mais. Mas nesse dia, irmãos, nessa noite de domingo, nós somos chamados aqui para que nós nos reunamos, para que nós pudéssemos ver nessa dimensão espiritual que Deus continua assentado no mais alto e sublime trono. É por isso, irmãos, que nós não podemos nos aproximar de qualquer jeito. Nós não podemos vir como se fôssemos confortáveis para chegar a qualquer hora, para ficar mexendo em celular, para não dar atenção ao que deve ser dado. Não há espaço para negligência diante do Senhor. Leiam esse texto do capítulo 6. Isaías viu a glória de Deus. Os serafins, com todo respeito, com todo cuidado, fechavam os olhos diante do Senhor, da glória do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com as 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É essa forma, irmãos, com essa perspectiva de estarmos diante do Santo, de Deus Todo-Poderoso, vejam, há toda aqui uma atmosfera de respeito, de solenidade. A santidade de Deus exige, irmãos, esforços desse lugar. Como estamos equivocados, irmãos. Chegamos ao culto a hora que queremos, muitas vezes, como eu disse, mexemos no celular como se estivéssemos fazendo um grande favor a Deus. Vindo ao templo, vindo à igreja. É possível, irmãos, observar ultimamente essa falta de maravilhamento mesmo. Deixamos de estar maravilhados, atônitos diante da grandeza, da excelsitude de Deus. Um pastor conta que eles foram na igreja onde ele pastoreava, foram passar aquele selante nos tacos.
E aí o zelador, ele pegou os bancos e levantou, colocou nas paredes. Levantou os bancos e ia virando os bancos para que fosse feito esse trabalho de passar aquele selante, né, nos tacos. E ele disse que ficou impressionado de ver, de observar os bancos coloridos. De pessoas, irmãos, que colocavam chicletes. Aquela coisa nojenta, colocando no banco da igreja. Sem respeito nenhum na casa do Senhor. Porque perdemos, irmãos, esse senso de grandeza do poder de Deus. Este ambiente, meus irmãos, é um ambiente onde você pode ver nessa dimensão espiritual, você pode ver a Deus num alto e sublime trono. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Esse senso de santidade, de respeito a Deus, de saber que aqui nós passamos momentos ímpares, especiais diante do Altíssimo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vejam que nem mesmo, irmãos, os serafins, eles conseguem abarcar tudo o que significa essa santidade de Deus. Porque Deus é mais santo do que todas as nossas definições. Veja, na verdade, irmãos, os atributos de Deus, aquilo que Deus é no seu ser, muitas vezes nós proferimos pela negativa. Né? Por exemplo, nós dizemos assim, Deus, ele é infinito. Ou seja, Deus não tem fim. Porque, meus irmãos, nós não abarcamos, nós não conseguimos abarcar, definir a santidade de Deus. Vejam, irmãos, que no capítulo 6, Isaías narra do tanto esplendor do infinitamente grande, ele vem para o infinitamente pequeno quando ele trata dele. Versículo 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Lábios impuros, né? A boca fala do que o coração está cheio. E nós estamos expostos, irmãos, diante do Senhor. E nesse lugar somos expostos diante de Deus, na nossa pequenez, na nossa dependência de Deus. É aqui que nós conhecemos, vemos como nós somos pequenos e dependemos de Deus. E de repente algo extraordinário acontece. Veja o versículo 7. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado os teus pecados. O teu pecado. Meus irmãos, nesse ambiente de culto, nós estamos experimentando essa diversidade de atmosfera. Nós, irmãos, não só o fato de nós ficarmos admirados, maravilhados diante da excelsitude de Deus, da grandeza de Deus, mas também aterrados por causa da nossa pequenez, por causa do nosso pecado. E este ambiente, meus irmãos, pode ser um ambiente de profunda tristeza também. Porque culto, irmãos, não é só glória, glória. E
nos manifestarmos de maneira efusiva, mas é como se nós caíssemos como mortos diante da realidade de quem nós somos. Há um livro muito conhecido no meio do gospel, de um herege chamado Bom Dia Espírito Santo. E o autor, ele diz que ele recebia a visita de Jesus todos os dias no banheiro, enquanto ele fazia a barba. John MacArthur, ele foi se encontrar com esse homem. John MacArthur foi conversar com esse autor e perguntou: quando Jesus entra no seu banheiro, você continua fazendo a barba? Meus irmãos, nós estamos tratando levianamente as coisas espirituais. Os profetas do Antigo Testamento, quando tiveram a visão da glória de Deus, do Cristo pré-encarnado, eles caíram como mortos. Quando João, na ilha de Patmos, teve a visão da glória de Cristo ressurreto, ele caiu como morto. E Jesus pôs a mão sobre ele e disse: não temas, não temas. E é possível, irmãos, por incrível que pareça, encontrar crentes em determinadas rodas, contando piadas com o nome de Jesus. E aqui, irmãos, nós temos essa realidade espiritual. Não temos mais altar. Não temos mais altar, irmãos. O altar acabou. O altar era o lugar de sacrifício. Se há altar em algum lugar, é porque haverá sacrifício. Haverá missa. E não há mais, irmãos, necessidade de altar, porque o sacrifício cabal, completo, necessário, já foi realizado por Cristo Jesus. O altar, no Antigo Testamento, nenhum deles perdoou pecados. Nenhum deles perdoou pecados. O apóstolo Paulo diz que aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles suspenderam a punição. Eles suspenderam a punição. Até que João Batista, o profeta João Batista, viu o Senhor Jesus Cristo descendo ali nas barrancas do Jordão. E ele exclamou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E na medida, irmãos, que nós confessamos os nossos pecados, na medida, irmãos, em que nós, como nós já o fizemos aqui nesse culto, fizemos isso aqui nesse culto, confessamos a Deus os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça por causa desse sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário. Para aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação. Não há mais condenação, irmãos. O Senhor Jesus, Ele levou sobre si a nossa condenação. Ele morreu substitutivamente. Na verdade, Jesus, ele não foi atingido pelo pecado, de tal forma a se tornar pecador. Ele se fez
pecado por nós, representativamente, irmãos, de forma que Deus não nos fez justos, mas Ele nos declarou justos. É Cristo que é justo. Mas aos olhos de Deus, irmãos, a justiça de Cristo ela é contada em nosso lugar. Todos os nossos pecados, irmãos, do passado, do presente, até mesmo os pecados do futuro, estão perdoados como se nós nunca tivéssemos cometido pecado algum. Você quer coisa mais maravilhosa do que isso, meu irmão? Você quer mais motivo para estar aqui à noite, no culto a Deus? A nossa exposição, irmãos, termina com essa voz de Deus. Veja que aqui nós temos agora Deus falando com o profeta. Você geralmente sai do culto sentindo que Deus falou com você. Você geralmente sai do culto disposto a obedecer a Deus, de cumprir os seus preceitos, as suas leis, os seus mandamentos. Veja os versículos 8 a 10. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Já imaginaram uma vocação dessa, irmãos? Isaías fica aqui atônito. Ele falaria e as pessoas não entenderiam. É por isso que ele diz aqui: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E novamente Deus fala a ele, em versículos 12 e 13. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Irmãos, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Salvação não é coisa nossa. Salvação, irmãos, não é coisa nossa. A gente tem visto aí muitas manipulações, né? Algumas igrejas fazem, o pastor fica aquele sermão, não fala de inferno, não fala de pecados, e aquela musiquinha ali no ouvido da pessoa, e de repente levanta a mão, e vem à frente, e basta, como se bastasse para entrar no povo de Deus. Finney foi, há pouco tempo atrás, coisa de americano, inventou essa ideia, né? Lá do púlpito ele dizia que Cristo fez essa obra cabal, mas que agora ele daria o direito
ou você daria à pessoa o direito de escolher se queria ou não aceitar a Cristo. Isso é um embuste, irmãos. Salvação não é coisa nossa, não é decisão de ninguém. Não há salvação por decisão, irmãos. Antes da conversão vem a regeneração. E na regeneração, irmãos, eu e você, nós somos passivos. Nós somos passivos. Antes de eu poder dizer sim, eu quero. Antes de eu dizer sim, eu desejo. Antes de eu dizer sim, eu vejo. Deus tem que abrir os meus olhos, irmãos, para que eu veja, porque eu estava cego. Antes, Ele tem que me dar vida, porque eu estava morto nos meus delitos e pecados. É Deus que tem que promover, através da ação bendita do Espírito Santo, a regeneração. E todo aquele por quem a Cristo morreu, porque quem Cristo morreu será regenerado. Você quer coisa mais maravilhosa do que isso, irmão? Você quer razão maior para estar aqui nesse culto de adoração a Deus? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nessa noite, irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus. Essa palavra jamais voltará para Deus sem cumprir o que lhe apraz. É como o terebinto, é como o carvalho. Veja um texto aí. Depois de arrancados, ele fica o toco. E do toco, a santa semente. E Jesus morreu, irmãos, e a morte de Cristo produziu essa obra eficaz. Ele morreu para tornar certa a nossa salvação. Que coisa mais maravilhosa do que essa? Você quer mais razão para estar na casa do Senhor? Nesses dias eu estava lendo, e com isso eu encerro a história de Hudson Taylor, o pai das missões, o pai das missões modernas. Hudson Taylor, ele saiu da Europa e dedicou a sua vida ao continente chinês, o continente amarelo. E ele virou um chinês mesmo, ele andava como chinês, ele pôs aquela barba de chinês, ele se vestia como chinês, dedicou a sua vida à China. Chineses e mais chineses se converteram a Deus. E com isso, irmãos, vários outros missionários saíram da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, país de Gales, e foram para a China. Era o período de Chiang Kai-shek, o primeiro-ministro e também presidente da China. Houve, nesse período, uma grande liberdade religiosa. Chiang Kai-shek, irmãos, era presbiteriano. Era presbiteriano. Até que se levantou a Revolução Comunista na China. E chegou ao poder um homem nojento, um déspota, chamado Mao Tse-tung. Era um homem de dentes podres.
O maior, irmãos, holocausto da humanidade, Mao Tse-tung promoveu. Cerca de 70 milhões de chineses foram trucidados pela Revolução Comunista, pela desgraça do comunismo. E ele mandou expulsar todos os missionários. Ele mandou embora todos os pastores evangélicos. Até que, recentemente, através do irmão André, começaram as incursões nos solos chineses de Bíblias para os crentes da China. E hoje, sabe-se, irmãos, e também sabemos que temos um querido pastor, reverendo João Marcos, com sua família, está lá na China, está pregando o Evangelho. E hoje, irmãos, sabe-se que a maior igreja evangélica do mundo está na China. Talvez seja surpresa para os irmãos, foi para mim. Essa afirmação é de um grande economista da China. Recentemente ele esteve no Brasil falando sobre isso, e ele afirma que embora, aqui são palavras dele, embora lá na Coreia do Sul, onde a igreja de Yongshu, na Coreia do Sul, tenha cerca de 800 mil membros, após um exame cuidadoso, Zhao, que é o nome desse economista, que ele diz que, na verdade, a maior igreja está na China. E ele diz o seguinte: há uma igreja na China que compreende mais de 100 mil congregações, onde cada congregação é formada por uma média de 50 pessoas. Logo, o número total de membros ultrapassa 5 milhões. Sabe por quê, irmãos? Porque essa obra não é uma obra de voluntariado. Ninguém consegue manipular o crescimento do Evangelho. Ninguém consegue barrar isto aqui que nós estamos vivendo. Porque o Jesus mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há quem barre o Evangelho. Não há quem pare o Evangelho de Cristo Jesus. E quando nós olhamos, irmãos, para a nossa pátria, quando nós olhamos para o mundo, a nossa nação, pensamos que Deus está encurralado. Pensamos que as nossas chances foram embora, que não há mais esperança. Eu li essa semana na Folha de São Paulo que o candidato a presidente da Polícia Federal e da Procuradoria Geral é esse ex-militar, da ultradireita. Sabe por quê, irmãos? Porque para eles é o único capaz de destruir esse mecanismo fraudulento, desonesto, que comanda a nossa nação. E dá-se a impressão que tudo foi por água abaixo. Dá-se a impressão, irmãos, que não tem mais jeito, que não há esperança, que para o Brasil não há mais jeito. Mas, meus irmãos, nós somos chamados aqui nessa noite para nos reunirmos, para estarmos aqui juntos, relembrando que Deus está no controle, que Deus está sentado no mais alto e sublime trono. E nós somos chamados aqui, irmãos, para relembrarmos, para cantarmos, para falarmos com Deus, para entoarmos louvores a Deus, para relembrarmos essa realidade tão maravilhosa na nossa vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.